É Nelson Toledo, falando aqui novamente, direto do escritório da SegTax. Já visto que a minha presença no dia de hoje aqui é direcionada a uma curiosidade, tanto minha, para com também a todos os taxistas. A minha entrevista que será com o diretor, o senhor Christian. Então quero mostrar novamente para vocês como é o escritório aqui da SegTax. Observem bem, tudo muito bem organizado e trata-se também bastante vamos entrando aqui pelo escritório, é a central da SegTax. De uma forma que hoje já não comporta mais. Aqui agora, já no interior, do escritório. E a SEG está aí para mudar. E estamos aqui diante do diretor da SegTax, senhor Christian Pereira de Souza. Senhor Christian Pereira de Souza. Senhor Christian, vamos entrar um pouquinho na vida pessoal do senhor. O senhor é natural daqui mesmo? Não, Mato Grosso do Sul. Ah, o senhor veio de Mato Grosso. É, Rio Verde, Mato Grosso do Sul. Ah, sim. E quando o senhor chegou aqui, qual que foi o movimento do senhor em questão de trabalho? A gente, na realidade, o meu pai foi do Banco do Brasil, né? E no estado do Mato Grosso do Sul, a gente tem uma propriedade lá, né? E com isso ele foi transferido, tá, do Banco do Brasil para assumir a parte de fiscalização do estado inteiro do Banco do Brasil na época, né? E lá eu nasci, nessa situação, nessa época, em 1972, tenho 47 anos, tá? E até os meus 11, 12 anos eu fui criado lá. E meu pai depois foi transferido, né, para uma cidade do Nordeste chamada Palmeira dos Índios. Lá ele também foi transferido para a agência, para assumir uma agência geral da cidade, que é ao lado de Arapiraca. E depois veio embora para o estado de Minas Gerais, né, para a cidade de Abricampo também, que era uma cidade que estava inaugurando o Banco do Brasil na época. Meu pai tinha essa condição dentro do banco, de levantar as agências pelo comercial que ele tinha. O meu pai sempre foi muito comercial nessa área do Banco do Brasil. E assim foi. E lá eu conheci a minha esposa. Eu conheci a minha esposa, comecei a namorar com ela com 14 anos de idade, eu tinha 15 anos de idade, eu estou com ela junto até hoje, então eu estou junto há 31 anos praticamente, tá? Estou com 21 anos de casado, então é muito tempo, né? E a minha esposa não quis voltar, embora meus padrinhos são todos lá do Mato Grosso, de Campo Grande, e a gente não quis voltar, ela não quis voltar. E como mineira, né, raiz, infelizmente não houve essa possibilidade, ela não topou, e eu acabei ficando, né, meu pai em Juiz de Fora, veio transferido para Juiz de Fora, para a agência da Getúlio Vargas, ficou aqui por volta de 2 anos, mais ou menos, nasceu a agência da Alft, ele foi chamado para gerenciar a agência da Alft, e ficou aí por volta de 2 a 3 anos, no máximo, em Juiz de Fora, quando foi solicitado a presença dele em Brasília para assumir a superintendência do Banco do Brasil em Brasília. Tá? E na superintendência, meu pai acabou aposentando como diretor do Banco do Brasil e eu não fui para Brasília com ele, resolvi ficar aqui. E aqui eu trabalhei, sou arquiteto de formação, tá? Sou arquiteto e urbanista, formado na Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Exerci minha profissão até uns 15 anos atrás, trabalhei no IPLAN, Instituto de Pesquisa e Planejamento da Prefeitura de Juiz de Fora, tá? E abandonei tudo por conta de uma empresa, tá? Que é nossa, que é a Check, né? Que é uma empresa a nível nacional, do qual a gente tem algumas filiais pelo Brasil afora, que não é minha fonte de renda, na SegTax não é a minha fonte de renda. A SegTax é a nova empresa nossa, é a mais nova empresa que nós temos, tá? Que foi criado naquela situação do rastreador, para criar para o taxista uma situação diferenciada e apoiar o serviço de táxi, porque a gente enxergava naquela época que o serviço de táxi estava agonizando. Ok. E o que levou o senhor a entrar nesse tipo de serviço? O rastreamento, na época, o Nelson,
a gente vendo os encargos, câmera, rastreador, biometria, carro amarelo, botar envelopamento, isso tudo gerava um custo muito alto. E eu falei, pô, eu vou criar um aplicativo de táxi. E ali eu comecei. Então eu bolei da minha cabeça, fui passando para o meu TI, que fica em Brasília, tá? E ali foi desenvolvendo a empresa, né? Com as ideias que a gente tinha na área comercial, porque eu sou do comercial há muitos anos, da minha empresa Check, e ali nós fomos, né? E com isso, a SEG foi nascendo, e chegou o momento que vocês, na realidade, taxistas, acreditaram nesse projeto, né? Eu acho que o primeiro passo foi ter comprado a Ligue Táxi, né, para que a gente tivesse um volume X de corridas, tá? E em seguida eu comprei a Teletaxi também, né? E com isso a gente juntou as duas rádios, né, com um volume de corrida X. Nós pegamos as rádios, Nelson, com 3.800 a 4.200 corridas mês. Hoje nós estamos com mais de 9.000 corridas da Teletaxi, só para vocês terem uma ideia, tá? Dá um total aí de quase 12.000 corridas mês. Então, em 7, 8 meses, nós conseguimos triplicar o volume de corridas sem desconto. Sem desconto. Os vouchers, nós precisamos trabalhar muito mais, tem muito mercado para isso. A grande dificuldade do táxi é que as empresas não têm desconto. Por que eu vou fazer com o táxi o voucher? Né? Então a gente tem que ter algumas situações de argumentação para convencer o empresário a se usar do táxi para fazer o transporte dos funcionários num determinado horário, onde a situação do ônibus não existe. Então esse é o trabalho que a SEG está se propondo nesse momento. Então a SEG, na realidade, a gente mostrou isso de forma muito clara, nós temos várias soluções, várias ideias, a gente consegue vencer o concorrente, a gente consegue, com inteligência, com trabalho. Não adianta a gente falar mal, a população já pegou no gosto dela, nós precisamos resgatar essa população que era usuário de táxi, que hoje não é mais, por um erro do taxista lá atrás, pode ser vários, a gente tem escutado vários relatos de vários passageiros sobre situações anteriores que aconteciam no táxi, tá? E a gente precisa resgatar. Então a SEG tem o propósito de resgatar o glamour do táxi, a importância do chofer. Porque quando você fala em Uber, é um cara dirigindo de bermuda, chinelo de dedo, de camiseta. Quando a gente fala no táxi, se a gente se arrumar, ter uma boa imagem para o consumidor, nós somos chofer. Então isso que a gente precisa resgatar. O táxi, ele dá segurança, credibilidade, são carros regulamentados, vistoriados, motoristas treinados, conhecimento da cidade como um todo que eles têm, tá? Então nós temos tudo para vencer, nós temos ponto de táxi, que é fundamental. Agora precisa o quê? É alavancar e o taxista enxergar que uma realidade hoje é outra. Qual é a realidade de hoje? A realidade, infelizmente, se não der desconto, o concorrente está aí. Antigamente não tinha concorrente, e alguns taxistas ainda insistem em achar que a maçaneta vai sobreviver. Não vai sobreviver da forma que era antes, não vai. O aplicativo não é para tirar o cliente da rádio táxi. A rádio táxi é o cliente cheio, nós não temos nem interesse que ele venha para o aplicativo. Mas aquele cliente que não é usuário de táxi, nós precisamos resgatar ele. E como resgatar ele? É trazendo ele com desconto. Tá? Esse é o projeto da SEG. Tanto é que a gente aqui na Central, a gente não trabalha. Ligou para cá para pedir um táxi pela Teletaxi ou pela Ligue, a gente não manda ele baixar o aplicativo. Só para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque a gente não quer isso. A gente quer aquele cara que não é usuário do táxi, trazê-lo novamente, ou aquele que foi, trazê-lo novamente para o táxi. Esse é o projeto. Entendeu? Ok, senhor Christian. Agora os últimos comentários pelos taxistas na praça é direcionado à grande criatividade da sua parte em se parcializar com os eventos aqui por Juiz de Fora. De que maneira o senhor se procede, né, sobre esses eventos? Primeiramente, Nelson, assim, eu acredito muito que eu, por ter esse entusiasmo com táxi, eu acreditar muito no serviço de táxi, porque se vocês analisarem friamente, eu era para ter desistido há muito tempo disso. A gente não precisa disso, falo de coração com vocês, não preciso disso. Né? Hoje a minha vida financeira é muito estável, então não é o propósito financeiro do táxi que a gente veio para o táxi, porque senão eu iria para outro lugar, né? Me daria muito mais rentabilidade. E o tempo inteiro eu insisto com vocês, eu acreditei no táxi, acredito no táxi e sou amarelo. Né? Amarelo aqui, branco em Uberlândia, Uberaba e Brasília. A gente é o táxi.
Então, o que acontece? Eu acho que por esse entusiasmo, essa vontade de vencer junto com vocês, faz com que o empresariado acredite no Christian. E pelo conhecimento dos outros negócios que eu tenho, né, de cheque-cheque, de dossiê, de outras empresas, a gente acaba, na realidade, tendo credibilidade perante o empresariado. Então eles acabam nos procurando muitas vezes para fazer parcerias. Muitas vezes eu coloco dinheiro. Por exemplo, o Aerofest me custou dinheiro. Foram 7 barris de chopp, mais o espaço que eu paguei. Porque o táxi, eu vou citar o Aerofest, tá? Para que vocês tenham uma ideia, que a gente já é patrocinador dele, já, e 2 anos consecutivos, ainda vai ser mais anos ainda, tá? Porque já está fechado. Então a gente cita ele, vou citar outros aí. Por quê? Porque antigamente o táxi ficou naquela rotatória no ano passado. Ficou muito ruim. Então à medida que a gente vai passando e vendo os problemas, a gente vai melhorando. E foi uma exigência minha que o táxi ficasse nesse ano aonde ele ficou. E você vê o volume de carro que rodou. Foi muito grande. O grande erro nosso foi que a gente concordou que o concorrente tivesse uma identificação. E nós imaginávamos no quê? Que ele não conseguiria identificar os carros de forma que a prefeitura pudesse olhar a olho nu e rapidamente a identificação do veículo. E isso não aconteceu. E o ano que vem nós vamos nos preparar para esse tipo de problema que aconteceu esse ano. Então a cada ano a gente vai modificando a funcionalidade do evento. Então a gente rodou muito. E a minha estratégia foi o quê? Eu não vou fazer o concorrente rodar. Se eu tiver apoio da turma, não vou fazer. E não adianta a SEG falar, vou fazer só com o carro da SEG. Lá era um evento que eu poderia ter fechado. Eu paguei por aquilo ali. Não faço isso. Em determinados eventos, nós vamos trabalhar com todo mundo. Com todo mundo. Até vocês entenderem o projeto da empresa. Que é o quê? Que todo mundo esteja junto. Só assim nós vamos vencer. Se todo mundo entrar no mesmo caminho, nós vamos vencer. E ali a gente montou a estratégia do seguinte: o cara do estádio até o evento tem um transporte gratuito. E a Uber a gente já sabia de antemão, através do ano passado, que eles iriam trabalhar muito ali. E o que a gente fez? A gente doava o show para quem subia de táxi. Então o cara fazia uma conta, é simples. E muitos taxistas me falavam, como é que a gente convence o cara? Gente, vai lá embaixo, fala que tem 2 shows de graça para quem pagar 10, para quem pagar 7 tem um. Um shopping custa R$8, 2 shopping custa 16. Se o cara pagar 10, ele está no lucro de quanto? De 6. Eu vou subir de ônibus de graça? Por quê? Eu não estou ganhando nada. É de graça. Não ganhei nada. Se eu subir de táxi, no mínimo R$6 de lucro eu tive. Eles começaram a fazer esse comercial lá embaixo. E nós tivemos um sucesso gigantesco. Nós fizemos, Nelson, mais de 3.000 corridas. O comentário foi enorme entre os taxistas. Não importa, mas nós fizemos 3.000 corridas no domingo, mais de 1.500 no sábado. Então foi um sucesso. É um sucesso para a SEG, é um sucesso para o táxi, porque o comentário geral lá foi o seguinte: os táxis estão se modernizando. Esse foi o comentário geral. Isso é muito importante, que em ações que a SEG participe, aonde der para que todo mundo participe, que participe. Mas que vocês entendam que a SEG ela veio para ajudar, e a gente precisa de ajuda. Mas não é ajuda financeira muitas vezes, não. É ajuda mesmo de apoio, de ir lá. Agora o financeiro vai vir a calhar, porque se hoje eu tiro dinheiro do bolso para fazer o que eu estou fazendo, imagina se eu tenho dinheiro. O que eu tiro do bolso eu vou dobrar o que a gente faz. Se eu tenho hoje 16 eventos até o final do ano, eu vou ter 50 eventos. Aí eu pergunto ao senhor o seguinte: direcionado à fila lá em Indiana, por parte dos taxistas, o senhor tem algum comentário a fazer? Aquilo lá está saindo bem daquela maneira? Como é que é? A fila indiana lá no Aerofest foi muito bem, tá? Mas o problema nosso foi na chegada, na saída. Teve muito, como liberou, eu acredito que essa identificação do concorrente me gerou transtorno para todos nós. 3.000 Uber subiram lá. Isso foi uma vergonha que nós vamos ter que criar uma situação diferenciada, tá? Agora, ontem, por exemplo, você já é sabedor, teve lá o grupo Raça Negra lá no terraço, né? O táxi não sobe lá, gente, vocês sabem disso, não sobe, não adianta falar que sobe porque não sobe. E ontem subiu por causa da SEG, mas não haveria possibilidade, naquele primeiro momento, da SEG fazer só carro da SEG subir. A ideia não era aquela ali. Porque a gente já imaginava, como os ingressos já estavam esgotados, eu imaginava um público muito alto, muito grande, e a gente precisava dar vazão.
Então quem subiu antes da saída, você vê que rodou e voltou, e rodou e voltou. Então teve gente lá que fez 4 corridas, 3 corridas. Então foi muito bom, tá, esse evento. Os próximos nós vamos melhorar ainda mais. Porque o que acontece lá? Por falta de fiscalização, barraqueiros pararam no ponto de táxi, tá? Tivemos que fazer uma fila do lá ao lado. Então Uber parava no meio do asfalto para pegar passageiro que não poderia. Então a gente quer organizar e nós vamos pressionar a prefeitura, tá? Principalmente a seta, pressionar no bom sentido, tá? De forma correta, com argumentação, que a gente precisa criar um corredor de táxi ali, tá? Esse é o projeto e o empenho da SEG. A gente precisa criar um corredor de táxi. Aí a gente vai romper todos os obstáculos que a gente imagina. Por quê? Fazer tipo gelo baiano? Gelo baiano e só táxi entra naquele corredor. Aí vocês vão ver o táxi rodar e rodar e rodar. E eu vou conseguir fazer isso. Eu vou conseguir. Se não for por conta da seta e ela não tiver condições de fazer, que ela nos dê condições de fazer. E ela fiscaliza aquilo que eu fiz. Tá? Porque é um absurdo aquilo que aconteceu ontem. E a gente vendo o táxi parado e não chegando até o ponto dele, que ele teria que pegar o passageiro. E o propósito da SEG não é esse. Nós vamos organizar aquilo ali. Eu vou pedir e tenho ideias para fazer isso. Se a gente vai conseguir ou não, não importa. Aqui eu vou fazer. E vocês vão ver como é que vai rodar. Ok, senhor Christian, mais um comentário que eu vi na praça. Parece que o senhor está com um projeto lá no terminal rodoviário. O senhor tem algum comentário a fazer sobre isso? Tenho, Nelson. Esse projeto, o Zé Paulo já me pede há muito tempo. E há alguns meses aí a gente tem ido todo domingo lá na rodoviária, às 10 da noite, 9 e pouca da noite, para ver a situação do táxi lá. E a gente vê uma situação assim, muito ruim. É como a gente também vê nos eventos, só chega o outro concorrente, tá? O concorrente, e não chega táxi. A gente precisa movimentar para chegar táxi e sair táxi, porque a saída a gente garante o táxi. Mas a chegada eu gostaria que o taxista entendesse o projeto de quando a gente faz desconto na televisão, na rádio, que ele dê um desconto. Seja cego ou não, ele dê um desconto. Por quê? Para a gente voltar com esse cara e subir táxi. Eu não quero mais ver o que eu vi em todos os eventos. Chega o concorrente e na hora de sair, sai o táxi. É muito ruim para a gente que trabalha nos eventos, que a gente empenha ali dentro, ver esse tipo de situação. No caso da rodoviária, é o mesmo. A rodoviária, na hora que chega o passageiro, vê um canto todo de concorrente lá. Gente, se lá é estacionamento, embarque e desembarque de aplicativo, vamos adotar o aplicativo da SEG. Nós vamos parar aquilo ali. Se a gente colocar um monte de táxi enfileirado onde é desembarque e embarque de aplicativo, eles não vão rodar não. E aonde já é o ponto de táxi com 2 táxis na frente, beleza, vai continuar ocupado. Então, a estratégia é muito simples. É usar a cabeça. É apoiar uma empresa que tem condições financeiras de ajudar vocês. Se tiver isso, a gente tem lá um espaço para alugar dentro do Sinarte, para alugar um espaço dentro da rodoviária, tá? Para criar um stand, tá? Da SEG. A gente não fez até hoje, Nelson, por questões assim de críticas. Ah, vai ter taxista lá que vai criticar, que vai isso, e a gente não quer causar, nesse primeiro momento, um impacto negativo da SEG perante os taxistas. A gente quer mostrar para eles que o caminho é um só, não tem outro caminho, tá? Agora, se a gente demorar muito, nós não vamos conseguir fazer, nós temos que aproveitar as oportunidades. Eu vejo hoje, por que eu falo aproveitar a oportunidade? Porque quando eu estou lá 10 horas da noite, eu vejo nego sair de bermuda, de chinelo de dedo, de camiseta, de pneu careca. O que é isso? É o concorrente já pedindo e agonizando, e não tem dinheiro. Então o momento do táxi investir no negócio dele é agora. E sozinho ele não tem essa condição. E nós temos a condição de ajudar. Então, vai chegar o momento que a SEG vai fazer isso. Você não tenha dúvida, ela vai fazer. Até porque a cidade é uma concessão do qual ela paga pelo espaço ao município. Então ela pode alugar, subalugar, fazer um stand ali dentro da SEG e a gente colocar pessoas ali dentro trabalhando para o táxi. É claro que ali dentro vamos trabalhar para a SEG Táxi. Mas nós temos um outro projeto, que é feito lá em Brasília, que a gente coloca a maquininha de cartão, onde tem um aplicativo dentro dela. A menina imprime um voucher. Então, independente do táxi, se o cara quer pegar aquele voucher, mesmo que ele não seja SEG e trabalhar, ele vai trabalhar. Nós temos esse projeto também na rodoviária.
Ele não precisa ser da SEG, basta ele aceitar o voucher que foi tirado no ticket da maquininha pelas atendentes da SEG Táxi lá. Perfeito? Então, o projeto é muito grande. Entendeu? É muito grande. Se tiver apoio, nós vamos longe. E caminhos para bloquear o concorrente nós temos. Nós temos vários eventos já programados, tá, Nelson? É muito evento. Tá? Eu vou te mandar pelo WhatsApp para que você tenha ideia, tá, do que a gente está fazendo. Só para você ter uma ideia, até outubro nós devemos ter hoje uns 16 eventos já fechados da SEG Táxi. Ótimo. Hoje, por exemplo, tem um lá no Floresta. Amanhã tem no Floresta. Amanhã tem na Rio Branco, com o encontro lá, o Bem Melhor, que é da USPT. Então a SEG está participando com o mascote, inclusive amanhã, no domingo, na Rio Branco, que é o SEGzinho lá, né? O masculino e o feminino. Que a Anastácia vai se vestir de mascote e o Sidney também vai se vestir de mascote. Aonde nós vamos distribuir para as crianças bala, balões, tudo SEG Táxi. Para começar a colocar na cabecinha das crianças a importância do táxi. Tá? Ok, senhor Christian. Agora, para finalizar, eu pergunto ao senhor o seguinte, dentro das suas criatividades, do seu interesse maior em ver a classe unida e bem-estar trabalhando com frequência dentro do aumento constante de passageiros, eu pergunto ao senhor, dentro da tua vida pessoal, o senhor tem pretensão política? Não. Não tem. Nelson, imagina o seguinte, você tem uma empresa, hoje na realidade nós temos 12 CNPJs, tá? As empresas que eu comando. Eu abandonaria a rentabilidade delas para ganhar politicamente. O que eu vou ganhar politicamente? Vale a pena financeiramente para mim? Não. Então financeiramente eu já descarto a possibilidade de ser político. Concorda? Existem várias maneiras da gente ajudar o táxi. Ajudar o táxi eu posso ser amanhã ter uma determinada influência sobre um determinado político, ou apoio político. A gente pode criar isso pelo poder que o táxi gera ou vai gerar através da união da SEG Táxi. A SEG Táxi se propõe a união do táxi. Unido, a gente pode escolher com empenho qual candidato nós podemos votar. Isso é muito importante para que a gente tenha força. Tá? Então o interesse do Christian não é político, esquece, eu não preciso disso para viver. Tá? Não tenho saco e nem paciência para ser político. Tá? Terceiro ponto, que é o mais importante para mim, na minha visão, eu não abandono os meus negócios para ser político. Tá? É só isso que a gente tem a falar. Tá? Ok, senhor Christian. Então, vamos terminando por aqui, que já estamos excedendo no horário aqui. Obrigado pela sua atenção dispensada. É Nelson Toledo falando aqui diretamente